Como nós estamos na semana dos 5 sola, nós estamos estudando, a respeito dos 5 solas. Somente as Escrituras, nós falamos na semana passada. Hoje nós vamos estar falando a respeito de somente a graça. E a gente vai estar olhando o texto de Efésios, capítulo número 2, do versículo número 1 até o versículo número 10. O texto que nós vamos estar lendo é Efésios, capítulo número 2, do versículo 1 até o versículo número 10. Ele nos diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Antes de nós entrarmos no texto, se faz necessário nós estarmos olhando um pouquinho para trás, e lá na história, a história vai nos mostrar algumas coisas muito interessantes. Então, quando nós pensamos nesse assunto, graça de Deus, nós podemos lembrar, como foi falado hoje de manhã, na escola dominical, no século IV, de Pelágio. Ele viveu no ano 354 a 423, e ele se posicionou da seguinte maneira: o pecado de Adão não atingiu a natureza do homem, a qual continua sendo essencialmente boa. Então, o que Pelágio defendia é que aquela queda que aconteceu foi um acidente, não aconteceu nada com a essência do ser humano, e o ser humano continua sendo essencialmente bom. E aí, por causa dessa situação, nesse contexto também, do ano 354 ao ano 430, nós encontramos Agostinho, que é conhecido por sua posição com relação à graça. Agostinho dizia assim: não, a graça é fundamental, sem ela não podemos ser aceitos por Deus, e assim chegar à presença dele. A graça, dizia Agostinho, é infalível, a graça é irresistível, a graça é incondicional. Então, ele dizia assim: não, eu não consigo, eu preciso da graça. Pelágio diz: não, você pode do seu jeito, você não precisa de Deus, você consegue sozinho. E Agostinho dizia: não, eu preciso da graça. A graça é fundamental, a graça é irresistível, a graça é incondicional.
Quando a gente chega na época da Reforma, aí a gente vai encontrar um cidadão chamado Erasmo de Roterdã, que viveu no ano 1466 a 1536 depois de Cristo, e ele ressuscita essa disputa de Pelágio, ele traz à tona essa questão, mas ele traz de uma maneira diferente. Ele diz assim: de fato a graça é necessária, mas o homem pode dar uma ajuda, né? E desse posicionamento surge uma teologia chamada sinergismo, que significa que que Deus faz a parte dele e que nós fazemos a nossa parte. E essa ideia é uma ideia muito presente nos nossos dias. Até hoje nós temos essa ideia de que eu posso, através da minha performance, ajudar a Deus. Eu posso, em outras palavras, o que Erasmo está dizendo, diz assim: olha, a gente precisa da graça, mas a gente pode dar uma ajudinha para Deus, para Ele fazer esse negócio. Então, e aí ele fala que se você não fizer a sua parte, Deus não vai agir no seu coração. Ele diz assim que a ação de Deus está condicionada a você cumprir um ritual. No caso dele, ele diz assim: você tem que se submeter à igreja. Se você se submeter à igreja, então a graça de Deus vai alcançar seu coração. Agora, se você não se submeter à igreja, a graça de Deus não chega no seu coração. É mais ou menos isso que ele falava, aquela ajuda. Eu vou fazer alguma coisa, mas Deus vai me ajudar. Aí, se eu não fizer a minha parte, Deus não me ajuda. Então, e aí, nesse tempo, levantou Lutero, 1483 a 1546, na época da Reforma, e Lutero dizia assim: não, a nossa vontade é cativa, nós não temos mais livre-arbítrio, nós temos uma vontade contaminada, o nosso desejo, nós estamos direcionados para fazer a coisa errada, nós não conseguimos por nós mesmos, não adianta, a graça é fundamental. Então, aí nós começamos a pensar a respeito dessa questão, porque a partir desse ponto nós vamos entrar no que a Bíblia fala sobre graça. Então nós trouxemos essa discussão que vem através dos séculos sobre a ajuda ou não, se só Deus pode fazer, ou se o homem tem alguma participação. Nós estamos falando aqui no ato de salvação. Graça é irresistível, graça que nós não podemos resistir, graça que está incondicional. E aí eles falam: não, eu tenho a minha participação. E muitas igrejas hoje a gente encontra esse mesmo posicionamento. Deus te ajuda se você se ajudar. Quando a gente está falando a respeito de salvação, graça incondicional, graça irresistível. E aí, o que Lutero diz, ele diz, a defesa de Lutero é o monergismo, ou seja, só Deus pode, pela sua infinita graça e autoridade, nos salvar. Não existe a participação humana na salvação. Todo o ato é exclusivo de Deus. Deus é que nos salva, Deus é que nos resgata, Deus é que nos transforma. Era esse o posicionamento que Lutero e os reformadores colocaram. E quando a gente vai olhando para a história, né, eu também gostaria de citar Philip Yancey. Ele estava num debate, né, para descobrir quais são as coisas que diferencia as religiões. E aí, nesse encontro, ele diz o seguinte: a noção do amor de Deus vindo a nós livre de retribuição parece ir contra cada instinto da humanidade. O caminho de 8 passos do budismo, a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código da lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Apenas o cristianismo atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. Em outras palavras, o que Philip Yancey está dizendo: olha, o que diferencia a religião cristã das outras religiões, que o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. Todos os outros sistemas religiosos, ele tem uma compensação do ser humano. Mas no caso exclusivo do cristianismo, ele diz assim: não, o amor de Deus é incondicional. Então todos eles têm um sistema que você tem que cumprir.
o único que diz, olha, o amor é incondicional. Nesse sentido, a graça é diferencial. A graça faz com que o cristianismo seja a única religião que diz que o amor de Deus é incondicional. Por outro lado, a graça também, em alguns casos, ela pode ser uma ofensa. E um outro estudioso da Bíblia diz, Abraham Butch, em 1568, ele diz assim, esse ensino não apenas ofende o orgulho do homem quando insiste que não pode haver nenhuma espécie de mérito humano na salvação. Ele ofende também porque insiste que Deus, sendo misericordioso, é o único caminho para a salvação. Então ele está dizendo assim, é uma ofensa dupla porque destrói o orgulho humano, dizendo que não existe nada que o homem possa fazer com relação à salvação, e também diz que o único caminho para você ser salvo através de Jesus, não existe outro caminho, único e exclusivamente pela graça de Deus. E quando nós nos deparamos com o texto de Efésios, e agora a gente vai ler alguns versículos para a gente poder meditar sobre eles. Presta atenção no que o texto bíblico de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3, que nós vamos estar lendo nessa hora, vai nos mostrar. Ele nos vivificou, estando vós mortos. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Ele diz, e entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nessa situação, você olha, primeira coisa que a gente precisa entender é que o texto registra uma situação. Ele diz, no começo do versículo, ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E nós estávamos acompanhando aquela reportagem acerca do que aconteceu lá em Janaúba, e os peritos estavam dizendo assim, olha, existe uma possibilidade de que o que aconteceu foi por causa de um problema psicológico, mas foi feito todos os testes preliminares, e os peritos chegaram à conclusão que não foi um surto psicótico, mas foi uma depravação de fato. E essa evidência é porque os materiais para serem queimados foi comprado com antecedência, a sala foi estrategicamente preparada para que na hora de fazer o que ele estava intentando fazer, nenhuma criança pudesse escapar. Pergunta que surge por que pessoas fazem isso? A Bíblia está dizendo, porque a nossa situação é de profunda depravação. Você pode falar assim, não, pastor, eu não vou fazer um negócio desse. Mas esse é a natureza do nosso coração, é uma natureza de depravação, é uma natureza que não vai contra a vontade de Deus. E aí o texto diz que essa natureza, esse estado de morte, como o texto está falando, diz que tem três forças, que operam nesse contexto. Se você olhar o texto, ele vai dizer assim, que primeiro, que existe um sistema pecaminoso, olha aí no texto bíblico, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Então ele está dizendo, primeira coisa que acontece é um sistema pecaminoso. Todas essas coisas que nós estamos vendo, tudo isso que está acontecendo, faz parte de um sistema pecaminoso que tem como objetivo afastar as pessoas de Deus. E aí, a segunda coisa que o texto diz, fala que é o diabo. Olha aí, diz assim, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A segunda coisa que o texto está dizendo, que existe uma força, o diabo,
um espírito que opera com o propósito de afastar você de Deus. E a terceira coisa que o texto fala, diz assim, o desejo da carne. Então, essa conjunção que está sendo formada, ele diz assim, esses três agentes, eles depõem contra o ser humano para que ele se afaste de Deus. E a palavra aqui no começo diz assim, e ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A ideia é que você é como se fosse uma força de uma correnteza que te afasta da presença de Deus. Essa é a ideia que o texto está trazendo para a gente. Está dizendo assim, olha gente, existe essa situação, existe uma torrente que me leva, que me afasta, que me separa da presença de Deus. Então esse é o sistema que está sendo colocado aqui. Ele fala claramente a respeito disso. Ele diz assim, esse sistema me leva para longe de Deus, esse ser maligno me leva para longe de Deus, o desejo da minha carne me leva para longe de Deus. Veja aí, capítulo 2, versículo 3, éramos por natureza merecedores da ira. O texto no versículo 2, capítulo 2, versículo 3 diz, éramos por natureza merecedores da ira, né? E aí você precisa entender alguns conceitos. O primeiro conceito que é importante nós lembrarmos é com relação à justiça. Justiça é você receber o que você merece. Justiça, nesse contexto de merecimento, é você receber o que você merece. Isso tem a ver com justiça. Misericórdia é deixar de receber o que você merece. Graça é receber o que você não merece. Justiça é receber o que merece. Misericórdia é deixar de receber o que merece. Graça é receber o que não merece, o que não se merece, o que, por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, você não consegue. É isso que nós estamos falando, somente a graça de Deus. Então o texto vai falar para a gente a respeito dessa questão, e quando você chega, por exemplo, né, o versículo número 4, por exemplo, presta atenção aí na mudança, ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo. Então a primeira coisa que a gente vê aí, a palavra é todavia, e todavia quebra a expectativa de morte. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Presta atenção que todo ato é da parte de Deus, não é o ser humano, não é a pessoa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça nós somos salvos. Então, o que Paulo está dizendo, olha, nós temos uma tendência para ir para o lado errado, nós vamos fazer as coisas erradas, mas Deus, pela sua infinita graça, de uma maneira incondicional, maravilhosa, tremenda, Ele veio até nós e nos alcançou. Graça maravilhosa, graça do Senhor Jesus. Então você percebe que todo o texto, a iniciativa é de Deus. Deus que faz isso. Se você vê o capítulo número 1 de Efésios, você pode olhar lá os verbos. Deus, 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 Deus. É Deus, pela sua infinita graça, que nos alcança. É Deus, pela sua infinita misericórdia, que nos transforma. É Deus, pela sua infinita misericórdia, que faz com que as nossas vidas, que antes estavam debaixo da escravidão do pecado, sejam transportadas para o reino da sua luz. Então ele está falando a respeito dessa questão. Então, aí a pergunta, você pode ver o que Deus fez por nós, né? E aí se você olhar e ver o texto, ele diz, mas Deus ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então aqui ele diz assim, Deus nos fez, e é interessante você entender o que o texto está dizendo. Presta atenção que ele fala assim, ele nos fez
assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, o texto está dizendo que a partir do momento que você foi alcançado pela graça de Deus, é como se você tivesse acesso ao trono de Deus e estivesse na presença dele. É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo assim, nós não conseguimos nem entender a dimensão do tamanho desse amor, dessa grandeza, desse ato maravilhoso que nos traz daquela situação de pecado e nos leva e nos coloca diante da presença de Deus. O texto é muito rico, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus ressuscitou em Cristo Jesus, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Versículo 6 nos fala acerca disso. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando a gente olha, quando a gente imagina tudo isso, a gente começa a pensar, gente, que tamanho de amor é esse? E é interessante que se nós formos para Efésios capítulo 3, versículo 10 e o versículo número 12, ali Paulo vai mostrar qual que era a intenção que Deus tinha em nos restaurar, qual que era a intenção que Deus tinha em nos transformar. Olha lá, e diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Então o texto nos fala que o objetivo de Deus é que a sabedoria dele pudesse ser conhecida por intermédio da igreja, ou seja, a graça de Deus é algo que a gente não consegue descrever, mas é algo tremendo, sobrenatural, maravilhoso, que nos alcança sem que a gente possa fazer alguma coisa. É um ato soberano de Deus que chama a gente, que puxa a gente, e aí a gente começa a entender que quando a graça de Deus começa a entrar no nosso coração, os nossos olhos começam a ficar abertos, Ele começa a nos chamar, e de repente esse ato de Deus é irresistível. Quando a gente começa a ver, nós estamos imensos nesse maravilhoso, incomparável amor. E aí, se você olhar, por exemplo, para a gente entender essa lógica que o texto está trazendo, olha comigo, por exemplo, versículo 8 e versículo número 9, para deixar bem claro o que ele está nos falando. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha aí a construção que ele fala, ele diz assim, pois vós sois salvos pela graça, por meio... pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é presente de Deus. E aí ele conclui dizendo, não por obras, para que ninguém se glorie. É ato exclusivo de Deus. Por isso que nós falamos, somente a graça, só a graça de Jesus, só ela pode nos alcançar, só ela pode nos mudar, só ela pode fazer uma transformação na vida da gente. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele diz assim que nós fomos salvos, nós fomos transformados, nós fomos mudados. É interessante que o texto está dizendo, que às vezes a gente fica pensando assim, olha, para que serve as obras? Se você olha o texto, a gente às vezes pensa assim, não, mas eu tenho que fazer as boas obras. Mas se você entende o que o texto está dizendo, ele está dizendo assim que você foi salvo não pelas obras, mas você foi salvo para as obras. Olha aí o que o texto está dizendo, ele diz assim, versículo número 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo número 10, mas somos feituras dele, criados
em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Em outras palavras, ele está dizendo assim: nós fomos salvos para realizar as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras são uma consequência natural do fato de nós termos encontrado Jesus. Na nossa vida, a obra não é causa de salvação. Na nossa vida, a obra não é o resultado, não é o motivo da salvação. Na nossa vida, a obra é a consequência natural de quem foi alcançado pela graça de Jesus. O texto é muito claro em dizer, porque não é mim, não está em mim, não está no que eu faço, mas é a graça de Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, eu sempre faço essa pergunta, o pessoal que está fazendo discipulado comigo, diz assim, olha, presta atenção no que eu vou falar, não é um ato deliberado, intencional de pecado, mas se de repente você está fazendo um negócio errado, naquele momento Deus vem, você vai ou fica? Naquele momento você está fazendo um negócio errado, você vai ou fica? Muitas pessoas dizem, não, eu vou ficar porque eu estava fazendo as coisas erradas. Não é por causa do seu mérito, é por causa de Jesus. Outra coisa é viver deliberadamente no pecado, aí é outra história. Aí você tem que entender que ainda a graça não chegou no teu coração. Mas a ideia não é o que eu faço que me garante a salvação, não é a minha performance, não é o que eu construo, mas o que Cristo construiu na cruz para mim. Essa é a ideia de graça, esse é o ato da graça de Deus. A graça de Deus é fantástica nesse sentido, porque ela diz assim, olha, nada que você faça vai influir. Tudo que você pode falar assim, não, eu sou uma pessoa, um bom cristão, eu faço as minhas orações, eu dou o meu dízimo, eu faço tudo certinho, então, aí Deus, como eu faço a vontade de Deus, provavelmente Deus vai me abençoar. Não, Deus te abençoa incondicionalmente, só que a resposta que a gente dá à ação de Deus na nossa vida é produzir as obras que glorificam o nome dEle. A gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo para as obras. E quando a gente entende esse texto, isso é muito interessante, né? E aí a construção do versículo número do versículo número 8 e do versículo número 5, diz assim, pela graça vocês são salvos. Ali o verbo está no tempo perfeito, né? Então é uma ação completa no passado, com efeitos contínuos no presente. Vou repetir, o verbo que foi usado tanto no versículo salvos do versículo número 5 e salvos do versículo número 8 é um tempo perfeito. E no original, o tempo perfeito tem o significado de uma ação completa no passado com efeito contínuo no presente. Em outras palavras, é a graça que nos salva. Então, aquele ato que aconteceu lá no passado tem o poder de me salvar hoje. A graça é que me sustenta. Então, eu não vou perder a minha salvação, eu não vou perder, não tem jeito, porque depende de mim, depende de Deus. É a graça dele, ele não vai voltar atrás. Ele diz assim, é algo incondicional. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixei de fazer, eu sou salvo exclusivamente pela graça, sem a participação humana. Então ele diz assim, a graça nos salva, a graça nos sustenta, a graça nos transforma, a graça de Deus muda a nossa história, a graça de Deus faz diferença no nosso coração, a graça de Deus faz com que a gente possa viver de uma maneira diferente. Sem a graça de Deus nós não teríamos condição alguma, não teríamos possibilidade nenhuma, né? A graça de Deus é algo tremendo, e eu gostaria de convidar você para abrir comigo Colossenses capítulo 1, versículo número 6. Colossenses capítulo 1, versículo número 6. Ele começa a mostrar para a gente a influência do Evangelho, a influência da graça de Deus. Por todo mundo
esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vós, desde o dia em que ouvimos e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Em outras palavras, assim, o ato natural, a construção de Paulo é: se nós fomos impactados pela graça de Deus, nós vamos começar a mudar, vamos começar a florescer, vamos começar a viver de uma maneira diferente, né? Então, quando nós olhamos para essa ideia que o texto está trazendo para mim, ele diz assim: olha, vamos influenciar, vamos transformar, e de repente a gente começa a pensar assim: olha, nós temos um crescimento muito grande na nossa igreja, das igrejas evangélicas, mas, no entanto, esse crescimento não se demonstra em mudança significativa de vida. E a pergunta é, e a resposta dessa pergunta é que muitas vezes nós estamos confiando na nossa própria performance, nós estamos fazendo aquilo segundo o nosso próprio querer, mas não é segundo a graça de Deus. Mas quando a graça de Deus entra no nosso coração, a vida é transformada, a pessoa é mudada, ela começa a agir de maneira diferente, e o pai de família que é impactado pela graça de Deus, ele começa a mostrar essa graça na casa dele, e a mulher e os filhos são abençoados. O patrão que encontra o Senhor Jesus e é alcançado pela graça do Senhor Jesus, começa a viver uma vida diferente. Então ele está dizendo assim que a graça de Deus, ela vai transformando a nossa história de uma tal maneira que as pessoas que estão na nossa volta, elas começam a ver e olhar que de fato houve um ato soberano de Deus que mudou a nossa história. Como nós vimos aqui no começo do vídeo, que mostra pessoas que eram sem esperança e foram impactadas pela graça de Deus, e elas se tornaram cheias de esperança. Pessoas que eram vazias e foram cheias, pessoas que eram machucadas e foram curadas. A graça de Deus tem esse poder de transformar a nossa história, de mudar o nosso coração. E a gente fica pensando nesse versículo, né, que Paulo está dizendo. Ele fala assim, versículo número 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E eu queria chamar a atenção para a palavra feitura dele. E a ideia aí é obra-prima, é poema, é uma obra-prima. E aí você começa a imaginar o contexto que Paulo está dizendo: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos doentes, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, chegou até nós e transformou a nossa vida, que era uma vida de morte, de angústia, de tristeza, de podridão, de escuridão, e transformou em um poema. Presta atenção no que ele está dizendo. A graça de Deus tem o poder de fazer isso, de mudar o nosso coração, de transformar a nossa história e de fazer algo que era extremamente complicado, obscuro, sinistro, em algo tremendo, maravilhoso. Quando a gente olha para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente vai entender isso. Quando às vezes você pode até pensar assim: um tempo atrás, se alguém me falasse de Jesus, eu não iria de jeito nenhum aceitar. Mas o tempo vai passando, a graça vai alcançando, e de repente Jesus vai mudando a história, e de repente aquele que era contra, aquele que não gostava, aquele que era afastado, aquele que estava distante, é aproximado. Há uma mudança no coração. É a graça de Deus, incomparável, tremenda, superabundante, incondicional. Não é pelo que você faz que você vai ser salvo. Você é salvo por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E a sua retribuição, a que Ele fez, vai demonstrar no seu dia a dia que de fato Jesus entrou no seu coração. Então ele fala, né, que quando a gente entende esse texto, né, quando nós entendemos essa ideia de feitura, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, está dizendo assim: nós fomos salvos para não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. O nosso propósito em ser salvo é produzir obras. As obras, elas passam a ser a consequência e não a causa da nossa salvação.
Muitas pessoas acham que eles vão ser salvos por aquilo que ele faz, por aquilo que ele realiza, pela sua performance, mas não é pela sua performance. É a graça incomparável de Jesus que entra no meu coração e transforma a minha história. E ele está dizendo assim: nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Quando você compreende o que está sendo dito nesse versículo, você foi salvo para as obras. Você tem que viver em uma novidade de vida. Então, muitas vezes na vida da gente, a gente precisa estar pensando acerca disso, né? E imaginando isso, realmente entendendo que foi um ato soberano de Deus. Eu gostaria de contar para os irmãos, né, uma ilustração que eu já contei há algum tempo atrás, e essa ilustração também foi baseada nessa música que nós cantamos, né, que nós falamos, que fala a respeito, né, da graça maravilhosa de Deus. Conta-se a história, né, que um determinado homem, ele era uma pessoa que era responsável por fazer o tráfico de escravos. Ele levava os escravos. Então, as histórias que contam acerca dele, diz que ele enchia os navios negreiros com escravos, e aquela carga era dividida até que o navio ficasse cheio, e ele levava essas pessoas para ser vendida, e quando havia algum problema, alguma dificuldade, ele jogava aquela carga fora. E um determinado dia, ele, em uma situação complicada, em que ele estava com medo de morrer, ele pediu para Deus, para que, se Deus existisse, Deus transformasse a vida dele. E aí, quando ele foi transformado para a vida por Jesus, ele se transformou em um grande pregador do Evangelho. E ele foi responsável, inclusive, pela abolição. Ele trabalhou ali para a abolição dos Estados Unidos, porque ele trabalhou fortemente a respeito disso. Mas a história que ele conta é a história de alguém que era um perdido pecador, alguém extremamente ruim, alguém que fazia com que as pessoas sofressem, mas um dia ele foi transformado pela graça de Deus. E aí, quando ele faz essa música que a gente ouviu aqui, chamada A Maravilhosa Graça, ele diz: olha, somente a graça de Jesus me transformou. E quando ele morreu, né, ele diz o seguinte: olha, eu fui um perdido pecador. Fui um perdido pecador, mas eu me lembro de uma coisa muito importante. Um dia eu encontrei um maravilhoso Salvador. Quando a gente olha, né, na história dele, de Newton, ele diz o seguinte: olha, gente, olha para a minha história. Veja, eu era alguém que era inimigo de Deus, mas um dia a graça de Deus entrou no meu coração. Um dia a graça de Deus mudou a minha história. A graça de Deus fez diferença no meu coração. Então, a graça de Deus é algo que faz com que a gente se torne diferente. Então, é um exemplo vivo da graça de Deus. E ele escreveu essa música tão conhecida, Maravilhosa Graça, que nós cantamos no início do culto, e que mostra essa realidade. A graça de Deus transforma o nosso coração. A graça de Deus muda a nossa história. A graça de Deus faz toda a diferença. Por isso que nós acreditamos, que nós proclamamos, que nós anunciamos que somente a graça de Deus pode conduzir você até a presença de Jesus, né? A grande pergunta que fica para mim e para você é: você já se rendeu a essa maravilhosa graça de Deus? Você já entregou sua vida para Jesus e diz assim: Deus, eu entendi que eu só posso ser salvo pelo Senhor? Você tem vivido constantemente essa realidade dessa maravilhosa graça na sua vida? Isso tem sido realidade no seu coração? Esse desejo não é apenas um conceito, mas é algo real. O grande problema é que às vezes a gente sabe que só somos salvos pela graça, mas a gente vive como nós pudéssemos ser salvos pelas obras. A grande realidade é essa: nós sabemos que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, mas em muitas ocasiões da nossa vida, nós vivemos como se nós fôssemos salvos pelas obras.
Nós confiamos muito na nossa performance, nós confiamos muito na nossa capacidade. Nós somos um cristão normal, nós estamos acima da média, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que todo o seu esforço é inútil. Você só pode ser salvo exclusivamente pela graça de Deus. Essa graça tem frutificado em sua vida, ela tem se multiplicado através de você, as pessoas que estão à sua volta, elas têm sido contagiadas com essa graça tem feito diferença na sua casa, na sua família, você tem entendido acerca desse amor? Maravilhosa graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus nos salvou de uma maneira incondicional. Quando o canhão da graça de Deus aponta para nós, ele é irresistível. Você começa a ser transformado, você começa a ser mudado, porque Deus começa a operar na nossa vida. Nós começamos a entrar num processo diferente, que não tem mais retorno, porque a graça de Deus é maravilhosa, tremenda, superabundante, é incondicional.